Bom, boa tarde. Eu tenho alguns avisos. Eu vou deixar aqui na lousa, porque às vezes os alunos vão chegando. Tudo bem? Eu passei o e-mail errado do Yuli. Eu passei um arroba de e-mail dele. Ele pediu para usar esse arroba ec.br. Tá, então, quando vocês forem mandar as dúvidas, não esqueçam, mandem para nós três, para mim, para o PAD, mas no Yuli use esse arroba IC ao invés do que eu passei na última aula. Eu achei uma borracha verde e branca no final da última aula. Não sei se é de alguém que está aqui. Tá? Eu corrigi a avaliação diagnóstica. Então, está aqui, para quem quiser pegar. Acho que vale a pena pegar. Tá, vocês vão ver que a correção eu meio que falo tá certo, ou tá errado, falo alguma coisa porque tá errado. E em geral eu falo, revise tal assunto, e assim por diante. Tem o gabarito no site, é legal também olhar o gabarito em relação à resposta que você fez, mesmo se você fez a resposta correta, talvez você pode ver uma outra forma de fazer. Então, o conteúdo que vocês tiveram dificuldade, acho que muitos de vocês já perceberam as dificuldades na própria avaliação diagnóstica, até por comentários que vocês deixaram e tal. Não lembrava como fazer isso, não lembrava daquilo e tal. Revisem esse conteúdo, tá? Eu coloquei no site, se vocês procurarem lá na página do site, vai ter em algum lugar lá a revisão, e se você entrar nessa revisão, uma outra página que tem os vários assuntos que estavam na avaliação diagnóstica, e aí lá eu coloco várias sugestões, algumas leituras, alguns slides, alguns vídeos, tá? Para vocês poderem dar uma olhada. Quem não fez, preencha o e-mail aqui na lista. Eu ainda não tive tempo para cadastrar os e-mails, porque eu fiquei corrigindo as avaliações diagnósticas e tal. Mas eu vou deixar a lista aqui em cima. Tem alguém que não preencheu o e-mail para a lista de discussão? E aí eu pretendo cadastrar vocês. Bom, talvez a avaliação diagnóstica tenha assustado um pouco, mas a ideia era medir o que vocês sabiam. Eu não vou revisar aquela parte de soma de PA, soma de PG e log. Tá? Isso acho que vocês podem dar uma relembrada, se vocês fizerem vestibular e tal, acho que só não está fresco na memória e tal. Mas eu vou revisar sim a parte de programação em C que eu pedi. Tá? Então a aula de hoje é uma revisão de recursão, a aula de terça-feira que vem é uma revisão de ponteiros e de strings. Aí sim a gente começa o curso. Tá? Então eu acho que essas aulas vão ajudar a resolver eventuais problemas que vocês perceberam na avaliação diagnóstica, mas pode ser que não seja suficiente. Tinha alguns alunos que não lembravam como programar em C, qual é a sintaxe de C. Tá? Então é importante, sei lá, porque acho que teve alguém que mencionou, eu fiz 102 faz 2 anos. Né? Então é importante ir lá e olhar a sintaxe, dar uma olhada no slide 102 e tal. Então não sei se essas 2 aulas vão ser suficientes para suprir todas as necessidades de vocês. Eu espero que supra pelo menos a necessidade da maioria. Okay? Até porque também não dá tempo de eu rever todos os 102 com vocês e depois ir para o estudo de dados. Então eu vou ver só o que a gente vai usar bastante no curso. A avaliação diagnóstica foi feita pensando nos temas que a gente realmente vai usar no curso. Eu sei que os temas mais difíceis de 102 é recursão e ponteiro, provavelmente quase todo mundo deve concordar com isso, mas é o que a gente vai usar muito aqui. A gente vai viver disso aqui. Então, quanto antes você sanar essas dificuldades, correr atrás, antes você consegue começar a acompanhar a disciplina e as coisas vão melhor. Tá bom? Tá, então eu vou começar falando sobre recursão. Tá, então a ideia é que a gente tem um problema que ele pode ser resolvido da seguinte maneira. Tá? Então tem casos pequenos que eu sei resolver, casos bases que eu sei resolver. Tá? Eles são muito simples, muito pequenos. Por exemplo, eu sei ordenar um vetor que tem um número. Não sei, ele já está ordenado. Eu sei ordenar um vetor que tem 2 números. Sei lá, eu olho se o primeiro é maior ou se ele é menor que o segundo, troco se for preciso. Tá? Então eu sei resolver uns casos básicos lá.
E aí, em seguida, eu quero pegar um caso grande, por exemplo, eu quero ordenar um vetor de 10 milhões de números, tá? E eu quero reduzir ele para uma instância menor. Para uma instância onde eu vou olhar 2? Não, pode ser uma instância onde ao invés de olhar 1 milhão, eu vou olhar 1 milhão menos 1. Ou eu vou olhar 2 pedaços de meio milhão e combinar eles de alguma forma. A gente vai ver um algoritmo que faz isso nesse curso. Alguém viu o Merge Sort em 102? Vai voltar a ver isso, por exemplo. Tá? Então essa é a ideia básica de recursão. Tá? Eventualmente eu reduzo o problema para uma instância menor, né, para um caso menor, mas talvez eu tenha que depois combinar isso de alguma forma, juntar alguma informação que eu tinha antes com essa informação do caso menor, tá? Então é um passo aqui. Tá, então, genericamente, eu tenho um caso base, que é o cara que resolve lá as instâncias pequenas diretamente, sem usar recursão. Tá? Ele faz alguma conta, algum teste, tem um for, não sei, ele faz alguma coisa lá que resolve essas instâncias que são pequenas. E a gente tem o caso geral, que eu vou pegar o problema grande, eu vou reduzir ele de alguma forma para um problema pequeno, ou um problema, não para um problema pequeno, para um problema menor, desculpa, do que ele era originalmente. Tá? Então, se eu tinha 10 mil coisas, agora eu vou ter 5 mil coisas, talvez. Alguma coisa do tipo. Tá? Então, eu reduzo para uma coisa menor. E eu chamo a função recursivamente para ela resolver, parece que por mágica, né, o que eu preciso. Tá? Então, por exemplo, o fatorial. Então, eu quero calcular o fatorial de n. Todo mundo deve lembrar, mas n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 1. Bom, fatorial de 0 é 1, por definição fatorial. Tá? A função fatorial é definida assim. 0 fatorial é 1. Por definição. Tá? Isso significa muito para a gente na matemática. O caso geral, bom, o n fatorial nada mais é do que n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Então eu faço essa minha instância aqui. Eu tenho um caso básico, né? N fatorial eu resolvo diretamente, sem chamar recursão. Se eu chamasse sempre recursão também, o meu algoritmo nunca parava. Né? Eu estou sempre postergando resolver o problema. Se não é 0 fatorial que eu quero calcular, tá? Aí meu código só funciona para n's não negativos. Se você passar menos 10 no meu código nunca para de rodar. Quer dizer, ele para eventualmente quando ele vai dar um estouro de pilha. Tá? Mas ele não vai rodar certos códigos. Tem que ser um fatorial para números não negativos. Tá? Então, se você me dá um número maior que 0, eu devolvo n vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Então, aqui eu estou chamando recursivamente para uma instância que é menor. Okay? E eu estou combinando o resultado dessa instância menor com alguma informação para ter a resposta do grande que eu quero resolver. Okay? Eu sei resolver n fatorial? Não sei. Mas eu sei resolver n menos 1 fatorial. Então eu resolvo n menos 1 fatorial recursivamente, e aí depois eu multiplico por n. Ok? Se você parar a pensar, o que isso vai fazer? Digamos que eu quero calcular 5 fatorial. Eu sei resolver 5 fatorial? Não. Só sei resolver coisas pequenas. Tá, então resolve, faz 5 vezes 4 fatorial. Sei resolver 4 fatorial? Não, eu só sei resolver coisas pequenas. Bom, então resolve 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tá? Vou até pôr uns parênteses aqui. Tá? Porque o 5 vezes 4 fatorial, então eu quero 4 fatorial e 4 vezes 3 fatorial. Se resolver 3 fatorial, não, muito grande para mim. Então, eu faço que 3 fatorial é
3 vezes 2 fatorial. Se resolver 2 fatorial, também não. Muito grande para mim. Resolvo 2 vezes 1 fatorial. Se resolver 1 fatorial, nesse código também não. Apesar de 1 fatorial ser 1, esse código não sabe resolver 1 fatorial sem chamar que 1 fatorial é 1 vezes 0 fatorial. Certo? Porque 0 fatorial eu sei resolver. É 1. Aí eu faço 1 vezes 1 e vou devolvendo o resultado. Vou voltando na recursão, tá? Até a hora que eu tenho o resultado para 5 fatorial. Tá? Então eu só sei resolver o caso pequeno e quebrar o caso grande no caso menor. Bom, tem várias operações matemáticas ou objetos matemáticos que eles têm por si só uma natureza, uma definição recursiva. Tá? Então, por exemplo, o fatorial, né? Lógico que eu posso pensar o fatorial dessa forma, mas eu posso pensar que n fatorial é a seguinte função. É 0 se n é igual a 0 e é n vezes n menos 1 fatorial, caso contrário. Tá? Então, uma definição natural recursiva, tá? Do n fatorial, que a gente chama de matemática de uma recorrência. Tá? A sequência de Fibonacci também, depois eu vou falar de novo dela, ela tem uma natureza recursiva. Palíndromos, a gente vai ver que a gente pode pensar palíndromos com uma cara recursiva e assim por diante. Tá? Então, ou eles já têm por si só uma definição recursiva, ou eles podem ser vistos de uma maneira recursiva. Tá? Por exemplo, multiplicação, foi o exercício da avaliação diagnóstica. Eu posso ver a multiplicação como uma soma repetida várias vezes. Sim. Professor, lá poderíamos dizer. Desculpa. Então a multiplicação eu posso ver como somar várias vezes. A divisão eu posso ver como subtrair várias vezes. Exponenciação eu posso ver como multiplicar várias vezes. Tá? Então isso permite que a gente faça algoritmos para lidar com essas operações ou esses objetos matemáticos. Então, por exemplo, exponenciação, que nada mais é do que multiplicar várias vezes, né? Se eu tiver A, que é um número real, e B, um número inteiro não negativo, se o B for 0, então A elevado a B é simplesmente 1, certo? A elevado a 0 é igual a 1. Se B for maior que 0, então A elevado a B é simplesmente A vezes A elevado a B menos 1. Okay? Então eu posso fazer esse código aqui, bem simples, para calcular a potência de um número. Tá? Então ele devolve um double, vai ser essa potência que eu vou calcular. Ele recebe esse double A, recebe o inteiro B. Se o B for 0, então A elevado a 0 é 1. Se o B não for 0, se B for maior que 0, eu não sei resolver, é muito grande. Bom, então eu devolvo A vezes a potência de A elevado a B menos 1. Tá? A elevado a B menos 1. Então é um código muito curto, que depois que você está acostumado com a recursão, fica muito claro o que ele faz. É muito direto olhar e entender por que isso resolve potência. Tá? E eu diria até que elegante. Tá? Código muito curto, muito simples, muito fácil de entender, que resolve o seu problema. Tá? E a gente vai usar muito recursão, porque os nossos códigos vão ficar mais simples, mais bonitos, mais elegantes. Professor, Sim. não consegui entender só uma coisa. No caso é A vezes A elevado a B menos 1, né? Essa função potência, ela já é uma função da biblioteca? Assim? Não, eu estou definindo ela aqui. Essa função é essa mesma função. Então eu estou chamando
ela está chamando ela mesma. Certo. Por que que ela para? Porque eu estou cada vez diminuindo o B, e eventualmente o B vai chegar no 0 e vai devolver 1. Se eu jogar essas 2 primeiras linhas, ou 3 primeiras linhas fora do meu código não para nunca. Ele fica chamando para Bs cada vez menores. Certo? Eventualmente ele chega no 0, aí depois ele vai para o -1, para o -2, e assim por diante. Tá? Então essa é uma função que está chamando ela mesma, mas não no caso base. O caso base é o que faz parar. Eu não consegui entender, tipo assim, ali no return, né, você está multiplicando A pela potência A B-1, né? Isso. Mas qual é a operação, tipo assim, onde está mostrando a operação que a potência A B-1 está realizando? Então, é aí que você tem que entender o que essa função faz. Então, o que essa função faz? Digamos que A é 2,2, digamos que B é 3, só para ser meio por exemplo. Tá? Então, você chamou essa função aqui, potência. Vou chamar pot só para ficar claro, tá? Potência de 2,2. Eu vou usar pontos para confundir. 2,2, 3. B é 0? Não, B é 3. Então, eu vou devolver 2,2 vezes a potência de 2,2 2. Tá, então agora eu preciso ir lá para essa função. B é 0? Não, B é 2. Quando eu chamei essa função agora. Tá? Então eu chamei a função, vou voltar a executar aqui na linha 1. Ok, 2. B não é 0, B é 2. Então eu vou devolver. Esse cara aqui vai devolver 2,2 vezes pot de 2,2, 1. B é 0? Não, de novo não. Também continuo não sabendo resolver. Tá, mas esse cara aqui vai vir, vai ver que B não é 0, vai chamar, esse cara vai devolver 2,2 potência de 2,2, 0. Agora vocês não estão enxergando muito, né? Mas aqui está potência de 2,2, 0. Não sei se todo mundo enxerga. Ok? Agora sim eu quero o caso base. Esse cara já devolveu? Não, ele está suspenso, ele está esperando todos isso que você fez ser resolvido. Tá. Agora, B é 0. Ok? Então ele devolve 1. Então esse cara aqui devolve 1. Agora eu volto fazendo as operações. Então, isso vai ser muito útil para a gente durante o curso. Pensar que a recursão vai e depois a recursão volta. Tá? Vai fazendo, pedindo informações, pedindo para fazer alguma coisa, alguma operação, e depois vai voltando, juntando essa informação, fazendo alguma coisa com essa informação. Tá? Então agora, 2,2 vezes 1, o C sabe fazer. Okay? Então esse cara aqui devolve 2,2. 2,2 vezes 2,2, você sabe fazer. Então esse cara aqui devolve 2,2 ao quadrado. Só para não ter que calcular o número aqui. Agora, 2,2 vezes 2,2 ao quadrado, o C, isso aqui é um número, tá? Você não está vendo que é um 2,2 ao quadrado. Esse número está expandido aqui, tá? Ele devolve 2,2 ao cubo que você queria resolver. Então, tipo assim, aí ele chegou lá no return 1. Depois que ele faz isso, ele volta para onde? Então, ele volta para a última chamada que fez aqui. Então, aqui o B não é 0. Então, ele vai voltar para o return que era a potência A1.
vai calcular e aí depois vai voltar para qual? Potência A2, certo? Então ele vai voltando nessa ordem que você foi indo. Você foi indo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí você vai voltando. Do 0 para 1, para 2, para 3, até 10, certo? Você vai nessa ordem e você volta nessa mesma ordem. Se você fazer um programa e usar muito uma determinada função recursiva, ia ter alguma diferença significativa na memória se, por exemplo, ao invés de eu ter a base como B igual a 0, para B igual a 1, retornar A? Vou pular o último passo da recursão? Eu acho que para só isso, não. Eu acho que se você falasse assim, para B igual a 100 ou menor, eu vou resolver de um outro jeito. E a gente vai fazer isso no curso. Eu vou resolver de um outro jeito. Mas para B maiores eu vou resolver desse jeito recursivo, aí sim. Mas só para esse único passo, não. Só tem que tomar cuidado. Se eu trocar B igual a 1, return A, e se o cara pedir a potência de A elevado a 0? Então você ainda precisa testar para ver se o B não é 0. Então você tem que tomar cuidado para os seus casos base serem suficientes para resolver o problema que você quer. Okay? Mais do que. Então, palíndromo. Um outro exemplo. Tá? O que é uma palavra que é um palíndromo? Se ela for igual ao reverso dela. Ana, se eu ler Ana de trás para frente para trás, é a mesma palavra. Ovo, osso, radar. Tá? Então, matematicamente, a gente pode dizer que uma palavra é um palíndromo se ela tem 0 letras, palavra vazia. Matemáticos gostam de coisas meio estranhas, assim. Então, às vezes a gente fala, tudo bem, eu posso ter a palavra vazia. Não faz sentido em língua, mas faz sentido em matemática. Tá? Palavra que não tem letras. Por que ela não é uma palavra? Se uma palavra é uma sequência de letras, por que eu não posso ter sequência vazia de letras? Tá? Vai ser útil pra gente isso daqui. Tá, então, uma palavra com 0 letras é um palíndromo, certo? Se eu olhar ela de trás para trás, ela continua tendo 0 letras e sendo a mesma palavra. Se ela tiver só uma letra, sei lá, só a letra C, é um palíndromo. Né? Você fala, a palavra A, o artigo A, certo? É um palíndromo. Ou ela é da seguinte forma. Alfa. Não, desculpa, o alfa é uma letra. Tá certo. Então, ou ela começa com uma letra alfa, tem uma palavra P no meio dela, e ela termina com a letra alfa, a mesma letra alfa. Tá? Então, alfa é uma letra e P é um palíndromo. Tá? Então, vamos olhar para Ana. Ana começa com A, termina com A, certo? E no meio dela tem uma palavra que é um palíndromo. Uma letra sozinha é um palíndromo. Ok? Vamos ver osso. Osso é palíndromo. Começa com O, termina com O, e tem uma palavra que é palíndromo no meio. Por que SS é palíndromo? Porque SS começa com S, termina com S, e no meio dela tem uma palavra que é palíndromo, que é a palavra vazia. Em geral a gente denota por lambda. Bom? Então eu posso olhar para um palíndromo e falar, palíndromo na verdade tem uma definição recursiva. Então assim eu posso fazer uma função que testa para ver se uma palavra é palíndromo ou não. Tá? Então minha função é palíndromo, devolve um int, porque vai dizer se é palíndromo ou não. Então vai devolver 1 se é palíndromo, 0 se não é palíndromo. Recebe uma palavra aqui, uma string, certo? Um vetor de char. O início e o fim dessa palavra. Então, isso é detalhe mais de implementação do que da minha ideia ali. Tá? Então, o início é onde que a palavra começa nesse vetor e fim é onde ela termina. Ok? Então, por exemplo, no caso de osso, eu quisesse olhar só para a palavra SS, eu diria que essa palavra começa na posição 1 e termina na posição 2. Ou o osso começa na posição 0 e termina na posição 3. Tá bom? Só para eu poder ir tirando letras da esquerda para a direita nessa palavra, sem ter que copiar para um outro vetor, alguma coisa assim. Bom, se o início for maior ou igual ao fim, certo? Então, o que é o início ser igual ao fim? Só tem uma letra.
palavra começa e termina nessa mesma letra. Ok? Vamos olhar para Ana. Certo? A palavra N começa em um e termina em um. Tá? Então, se o início for igual ao fim, eu só tenho uma letra, é um palíndromo. Se o início for maior que o fim, é porque essa palavra é vazia. A palavra que o fim está depois do início, desculpa, que o início está depois do fim, é uma palavra que é vazia, certo? Ela não tem nenhuma letra. Porque quando o início é igual ao fim, ela tem uma letra. Quando o início é maior do que o fim, não tem letras. Certo? É um intervalo vazio. Okay? Então, se qualquer um desses dois casos, é um palíndromo. Se não, eu vou devolver para você o seguinte teste booleano. Bom, a palavra ini tem que ser igual à palavra fim. Ok? E a palavra do meio tem que ser um palíndromo. Então, eu chamo palíndromo, passando a palavra, ini mais um e fim menos um. Certo? Porque eu vou uma letra para a direita no começo e uma letra para a esquerda no final. Tá? Então, se eu estou aqui em osso, meu ini era 0, meu fim era 3. Eu quero ver se essa palavra do meio é palíndromo. Então, eu somo 1 no ini e tiro 1 do fim, certo? Para descartar a primeira e a última letra. Ok? Sim. A palavra N foi igual a palavra E. Então, isso daqui devolve diferente de 0 se as duas palavras... Se os dois caracteres forem iguais. Certo? Certo? Fazer esse teste aqui, estou vendo se isso é igual àquilo. Então, isso devolve verdadeiro se forem iguais e devolve falso se não forem iguais. Ok? Mas não basta isso. Eu não quero só olhar se a primeira e a última letra são iguais. Eu também preciso olhar se a palavra do meio é um palíndromo. Então, eu vou fazer assim. A primeira e a última letra são iguais e a palavra que está no meio é um palíndromo? Se sim, essa palavra que eu tenho é um palíndromo. Se não, não é. Seja porque a palavra do meio não é um palíndromo, ou seja porque a primeira e a última letra não são iguais. Por algum dos dois motivos ou pelos dois que fossem. Okay? Se der 0 em alguns casos, a gente já naquela igualdade, e aí, por exemplo, uma letra diferente, o retorno final vai ser 0. Isso, e aí tem então uma observação. Eu já volto nessa pergunta. Esse cara está chamando essa função que vai chamar, certo? Se eventualmente alguém devolver 0 no meio do caminho, você vai fazer alguma coisa e 0, e voltar a 0. Alguma coisa e 0, e voltar a 0. Certo? Então esse 0 que aconteceu em algum momento, sei lá, aconteceu lá na 10ª letra, ele vai voltar para a 9ª letra, a 9ª letra vai ver que a palavra do meio não era um palíndromo, então ela vai falar, eu não sou um palíndromo. Aí na 8ª letra, você vai ver que a palavra do meio não é um palíndromo, então você vai devolver 0. Você vai devolvendo 0 até o primeiro cara que chamou a função. Que seria, só para dar um exemplo, como você chama essa função, você passa a palavra com 0 e strlen da palavra menos 1. Porque eu quero olhar a palavra toda, então eu começo na posição 0 e termino no final dela, que é strlen menos 1. Sim. Resolveu? Mais dúvidas? Muito difícil, muito bizarro. Eu sei que é difícil, talvez. Eu acho que recursão, às vezes, quando alguém vem e te explica a função, talvez até é mais fácil entender. A hora que você vai fazer, parece que o negócio não funciona. A ideia do curso é que com o tempo vocês vão se acostumando a fazer recursão por vocês mesmos. Tá? De tanto ficar bem. E tendo fazer nos laboratórios. Essa chamada da função no final aí, ela serve exatamente para quê mesmo? Essa daqui? Não, isso daqui eu coloco no main, por exemplo. Imagina que você faz um main lá que lê uma palavra e diz se é palíndromo ou não. Isso é como você chama essa função. Ela está fora. Tá vendo? Só.
Busca binária, vocês também devem ter visto em 102. Vocês viram versão recursiva também? Só versão recursiva, só versão interativa, as duas? Não me lembro. Fala só um pouquinho mais alto. Ah, tá. Ok. A gente vai ver a versão recursiva da busca binária. Eventualmente, pode ver a interativa. Tá? Então, eu tenho um vetor x. Desculpa. Eu quero buscar x, um valor x, certo? Tá guardado essa variável x, num vetor ordenado. Lembra? Busca binária só funciona em vetor ordenado. Tá? O meu vetor chama dados. E o meu vetor começa na posição L e termina na posição R. Assim como a palavra ali começava na posição I e terminava na posição φ. Tá bom? Então, quais são os casos básicos? Alguém lembra? Fala de novo? Vetor tem uma posição. Na verdade, a gente vai fazer vetor vazio. Vetor vazio, x está no vetor? Não, vetor é vazio. Podia ser com uma posição também. Okay? Tem que tomar só um cuidado para nunca cair no caso do vetor vazio. Tá? Mas isso é um caso base. Ninguém lembra do outro caso base da busca binária? Não, então, a gente não vai fazer com um elemento só. Tem um outro caso base, talvez vocês não pensem como um caso base. Fala mais alto. Ok. Outro caso base. Meu x está no meio do vetor. É o caso base. Eu não vou chamar recursão. Então não é um caso base. Tá? Então, tem o vetor lá. Meu vetor tem um quadrilhão de números. Mas eu olho no meio dele e eu acho x. Não preciso chamar mais nada. Efetivamente, eu achei o x. Certo? Então esse é um caso base também. Se eu considerar assim, tipo, x na primeira posição, também seria? Mas não é como a busca binária funciona. A busca binária ela olha para o meio do vetor porque ela quer quebrar o vetor na metade. Tá? Então, eu olho se dados m for igual a x, certo? M é o quê? É o ponto médio do vetor. L mais R dividido por 2. Certo? Se você fizer essa conta, você vai ver que você cai no meio do vetor. A mediana, no caso, porque o vetor aqui está ordenado. Ou uma das medianas, porque depende de paridade. Ok? Se o vetor tiver tamanho ímpar, ele cai no meio. Se ele tiver tamanho par, você vai arredondar para baixo, então você vai cair na posição da esquerda do meio. Tá? Então esses são os casos básicos. Alguém lembra os casos gerais? Não? Tá. E nesse caso a gente devolve esse M que eu achei. Tá? Eu achei essa posição M. Então, caso geral. Se o cara que está no meio, dados M, é menor do que o número que eu estou procurando, como o vetor está ordenado, esse número tem que estar para a direita do M. Tá? Então ele só pode estar, se ele estiver, pode ser que ele não esteja no vetor, mas se ele estiver no vetor, ele está entre as posições M mais 1 e R. Ele não pode estar na primeira metade do vetor, porque o vetor é ordenado e ele é maior do que o cara do meio. Okay? Então a gente devolve o resultado da chamada recursiva para fazer a busca, ao invés de no vetor inteiro, no vetor considerando só da posição M mais 1 até R. E o simétrico para o outro lado. Se dados M for maior do que X, certo? Então o cara que está no meio é maior do que o X só pode estar para a esquerda, só pode estar no começo, na primeira metade do vetor, não na segunda metade. Tá? Então ele só pode estar entre L e M menos 1. Então eu devolvo o resultado da chamada recursiva para a primeira metade do vetor. Então o código é o seguinte. Minha função busca binária devolve um int, que é essa posição onde está o x no vetor. Tá? Ou devolve menos 1 se ele não estiver no vetor. Recebe o vetor dados aqui de inteiro.
LR, que é o trecho que eu estou olhando para o vetor, tá? E esse X que eu estou buscando. Eu calculo a posição do meio, tá? Então L mais R dividido por 2. E eu olho, se o meu vetor é vazio, se ele começa depois que ele termina, é um vetor vazio, eu devolvo menos 1. Eu não achei, não acho o elemento em vetores vazios. Se ele for igual ao cara do meio, eu achei. Então eu devolvo um M. Eu sei que ele está nessa posição do meio aí desse vetor. Se não, eu olho, X é maior do que o cara que está no meio? Se for, eu devolvo o resultado da busca binária nesse vetor de dados, da posição M mais 1 até a posição R, por esse valor X. Se não, eu faço a busca binária, esse daqui é fazer a busca binária na segunda metade, se não, eu faço a busca binária na primeira metade. Então, eu devolvo o resultado da busca binária para esse vetor de dados, começando em L, terminando em M menos 1, certo? Por esse elemento X. Okay? Então, a gente tem um algoritmo muito bom. Você deve ter se discutido isso em 102. É um algoritmo que é absurdamente bom para fazer buscas no vetor, e que a ideia toda dele é recursiva. Dá para fazer uma versão interativa, sem usar recursão? Dá. Dá para fazer uma versão que usa o while. Tá? Mas é bem fácil tá? É mais fácil, eu acho, entender essa primeira versão e depois olhar para a versão com while e entender por que a versão de while funciona. Ok? Tá. Então, bom, a gente vai ficar usando bastante recursão ao invés de algoritmos iterativos. De vez em quando a gente vai usar iterativo. De vez em quando eu vou mostrar o iterativo e falar para vocês fazerem o recursivo como exercício. De vez em quando eu vou dar o recursivo e sugerir que vocês façam o interativo. Tá? Mas eu particularmente gosto muito dos algoritmos recursivos, porque em geral eles são mais simples de entender do que as versões interativas. Fica muito claro o que está acontecendo. Tem esse caso base e o caso geral que vai fazer isso daqui. Tá? Em geral, eles são menores e também são mais fáceis de programar, se você estiver acostumado com recursão, obviamente. Tá? E eu acho eles mais elegantes, porque eles remetem mais a essa coisa matemática de eu vou definir a função através de uma recorrência. Tem o caso base e tem o caso geral. Tá? O algoritmo iterativo ele é muito receita de bolo. Faz isso, agora faz isso, por 10 vezes faça aquilo. Esse não, é assim, se o caso for pequeno faz isso, se o caso for grande faz isso. Sabe? São muito compactos, Mas, nem todos são flores, algumas vezes eles podem ser muito eficientes quando comparado a algoritmos iterativos do mesmo problema. Tá? Então, nem sempre eles são a resposta certa, como tudo na computação. Sim. Tá, eu vou falar sobre eliminação de recursão e aí eu vou falar de recursão de cauda, só que numa aula futura. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa de um ou de outro, é que não tem uma receita. Assim. Não dá pra falar, quando acontecer tal coisa, use esse, quando acontecer tal coisa, use aquele. No fim das contas, você tem que olhar para o algoritmo e falar, putz, o recursivo ele é muito mais lento do que se eu rodar esse cara aqui. E eu vou formalizar esse conceito de muito mais lento, falando um pouco de complexidade de algoritmos, daqui a algumas aulas. Acho que terça-feira da outra semana, uma coisa assim. Tá? E vai ficar mais claro o que eu quero dizer com muito mais lento. Então, eu vou entrar nesses detalhes sobre tempo de algoritmo e quanto tempo demora um algoritmo para rodar numa aula específica sobre isso. Hoje eu vou só usar uma palhinha. Então, qual que é a estratégia ideal? É encontrar um algoritmo recursivo para o problema e, se você conseguir, se for conveniente, reescrever ele como um algoritmo interativo. Tá? Isso daqui é sempre possível? A gente vai ver.
Quando for possível, sempre melhora a eficiência do algoritmo. Tá? Então a gente vai ver mais sobre isso durante o curso. Ok? Tá? Precisa fazer isso sempre? Não. Depende se isso é um problema no seu programa ou não. Às vezes seu programa roda lá, você tem que fazer alguma coisa para um cliente, ou alguma coisa científica, sei lá, roda, funciona. Aí eu vou ficar correndo atrás de eliminar recursão, alguma coisa assim, fazer versões interativas, está funcionando? Não necessariamente. Tá? Só se eu ver que, pô, meu algoritmo está uma carroça, não termina de rodar. Aí sim eu vou me preocupar em deixar ele eficiente. Então, só para falar um pouquinho sobre isso, lembrando a sequência de Fibonacci, ela começa com 1, 1, aí o terceiro elemento, no caso é o 2, é a soma dos dois anteriores. Certo? Então, qual que é o próximo elemento? 3. Próximo elemento, 5, 8, 13, etc. Tá? Então, eu posso fazer uma função recursiva para resolver Fibonacci. Tá? Bom, eu tenho uma base aqui. Se eu quiser o enésimo número de Fibonacci, certo? Os dois primeiros eu sei, certo? É o que define a sequência. Tá? Então, se você falar, eu quero o primeiro número de Fibonacci, eu te devolvo 1. Tá? Se você falar, eu quero o segundo número de Fibonacci, eu devolvo 1 também. O primeiro e o segundo número de Fibonacci são 1. Tá? Então, como é que eu calculo para um n qualquer? Se não, n não é 1, não é 2, é maior do que 2. De novo, eu estou considerando só n's não negativos aqui. Como que eu faço? Chama Fibonacci de n-1 mais de n-2. Porque o n é o que eu estou calculando. Tá? Então, eu devolvo Fibonacci de n-2 mais Fibonacci de n-1. De n-1 mais de n-2. Não importa a ordem que você faça aqui. Tudo bem? Algoritmo simples, bem claro. Captura muito bem a sequência de Fibonacci. Okay? Agora eu vou te mostrar um algoritmo feio. Fibonacci iterativo. Então a gente tem um n aqui, o mesmo n que a gente tinha aqui. Tá? Aí eu tenho algumas variáveis. Aqui eu nem variável tenho. Certo? Eu só tenho o meu parâmetro n. Não tem variável nenhuma. Aqui eu tenho que ter a variável ante, que é o anterior, o atual, o próximo e o i. Tá? Então, a minha sequência começa com 1 e 1. Eu vou falar que o anterior e o atual são 1. Tá? E aí, a partir do 3, então se eu quiser calcular Fib de 3 ou mais, eu vou ter que fazer alguma conta. Tá? Então, o próximo número de Fibonacci é a soma do atual, que eu calculei até agora, com o anterior ao atual. Então, prox é igual a ante mais atual. Ok? Bom, mas agora eu calculei um novo. Então, esse novo agora é o atual. Ok? Então, o anterior era o meu atual no passo passado. E o meu atual é esse próximo que eu calculei agora. Mega complexo. Não tanto, mas tem que pensar que você está calculando a sequência. Tá? Aqui está seu atual. Aqui está seu anterior. Aí eu calculo o prox. Só que antes de calcular o próximo, agora depois desse prox, eu vou falar que esse cara é o anterior e esse cara é o atual. Okay? Para quando eu for calcular o próximo, eu poder somar esse anterior e esse atual corretamente. Tá? E aí eu devolvo o atual, que foi o número que eu calculei. Que é o que eu preciso. Qual é mais simples? Sem opinião formada. Tá? Pelo menos na minha visão, o recursivo é muito mais simples. Depois que você entende o que é recursão, obviamente. Se você nunca viu recursão, isso aqui talvez não faça sentido nenhum para você, mas se você já começou a entender o que é recursão, você vê que esse é um código muito mais simples até de explicar. Se eu tivesse que explicar para o seu amigo,
do que esse aqui. Tá? Sim. Depois no recursivo ali, depois do else if, tem ponto e vírgula e tem mais um else. Se você tirar esse último else, ela para de funcionar? Na verdade, você vai ter até um erro de compilação aqui, porque ele vai falar... Sim, ele vai falar que essa função pode... não sei se vai ser um erro de compilação ou um warning, mas ele vai falar que pode ser que você não retorne nada. Tá? Porque se ele não entrar no primeiro if nem no else if, ele não tem o que retornar. Então o compilador vai reclamar para você, vai falar, olha, pode ser que sua função não consiga retornar coisas. Nem sempre retorne. Isso é estranho, porque essa é uma função que retorna int. Tá? E do ponto de vista de Fibonacci, sim, não faz mais nada. Ele devolve 1 quando n é igual a 1, 1 quando n é igual a 2, quando n é igual a 3. Eu nem sei o que ele faz, porque não está previsto no seu código. Ok? Com certeza ele não calcula Fibonacci. Então, quantas operações esses dois códigos fazem? Então, mais para frente eu vou falar sobre complexidade de algoritmos, questão de tempo e tal, não se preocupe com isso agora, mas pense o seguinte, cada comandinho aqui que você dá no C e manda compilar, isso vira uma série de comandos em assembler lá para a máquina executar, certo? Vocês devem ter ouvido falar disso. Viram várias instruções que o processador vai ter que resolver. O processador não entende C, por isso que a gente compila o código, certo? Vira um executável lá. Então o executável vai ter uma série de instruções que ele precisa resolver. Quando você passar n, digamos n igual a 10, tá? Esse código aqui vai executar uma quantidade dessas instruções. Esse código aqui vai executar uma outra quantidade de instruções. Tá? Então, quantas instruções cada um faz? O iterativo faz aproximadamente, tá, n. Depois a gente vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Tá, esse aproximadamente eu estou escondendo uma anotação assintótica aqui, o O grande, para alguns talvez já tenham visto. Tá? Então, se você passar n igual a 1000, por exemplo, ele vai executar por volta de 1000 instruções. O que é por volta de 1000 para mim? Pode ser 1000, 2000, 15.000, mas é algum múltiplo de 1000. Tá? É alguma coisa da ordem de grandeza de 1000. Okay? Ou, pensando assim, o número de instruções cresce linearmente quando eu aumento o n, que eu estou chamando ali de Fibonacci. Por quê? Porque eu tenho esse for aqui que vai de 3 até n. Se eu dobrar o n, esse for tem o dobro de passos para executar, certo? Então, uma coisa linear, ok? Esse cara aqui, ele está calculando o Fibonacci, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma quantidade de instruções que depende do próprio Fibonacci, tá? Ele faz na base algum número de instruções ali, sei lá, 2, 4 instruções, tá? Mas para resolver Fibonacci de n, ele precisa executar as instruções que o Fibonacci de n-1 faria, mais as instruções que o Fibonacci de n-2 faria. Okay? Então, o recursivo, ele gasta alguma coisa por volta de fib de n instruções para fazer. Tá? E fib de n é aproximadamente 1.6 elevado a n. Então, esse algoritmo é linear, certo? Eu dobro n, ele demora o dobro do tempo. Esse algoritmo é exponencial. Tá? Quando eu dobro n, tá, o meu tempo cresce absurdamente. Então, sim, esse algoritmo é muito mais elegante, simples, fácil de entender, mas ele é absurdamente mais ineficiente do que o iterativo, que é mais complicado. Então, nem sempre a gente vai conseguir usar a recursão. Outro exemplo, talvez, vocês viram Hanoi 102? É bom que é uma recursão, então vocês relembram as coisas
Então, 2 de nó é um brinquedo, que nem esse aqui. Todo mundo consegue ver? Se alguém quiser sentar mais pra frente, fica à vontade. Tá? Tem 3 estacas. Na minha figura tem 3 estacas em linha. No meu, um pouco diferente, não tem problema. Tá? A gente tem esses discos de tamanhos diferentes, do maior para o menor. Tá? Eu quero mover todos esses discos aqui de uma estaca A para uma estaca B. Desculpa, uma estaca C. Tá? Então eu tenho a minha estaca A, minha estaca B, minha estaca C. Eu quero poder mover. Então eu quero poder mover esse cara de A para C, usando essa estaca B como auxiliar para resolver o problema. Tá? E aí tem 2 regras. Eu não posso fazer isso que eu fiz agora, pegar todos os discos e mover daqui para cá, senão não tem brincadeira. Tá? E eu não posso pegar um disco menor e deixar ele debaixo de um maior. Okay? Sempre tem que ser de maneira ordenada as pilhas. Tem 3 pilhas, 3 estacas aqui, e os discos têm que estar ordenados nessas estacas, tá? De maior para menor. Então eu quero resolver esse problema aqui. Tá? Então, se eu tiver 2 discos, antes, se eu tiver um disco, quero mover ele daqui para cá, o que eu faço? Eu movo. Okay? Se eu tenho 2 discos, o que eu faço? Eu ponho esse cara no auxiliar, ponho esse cara na pilha de destino, na estaca de destino, e aí eu ponho ele no lugar que eu quero. Já resolvi. 3 passos. Ok? Tá mais ou menos isso que está aqui no meu slide. Eu pego... deixa eu pegar. Então eu pego o menor, ponho no auxiliar, pego o maior, ponho no destino, pego o menor e ponho no destino. Aí vocês falam, pô, Rafael, mas é bem besta isso que você está fazendo, né? Mas essa recursão é assim, a gente olha para os casos básicos, certo? Quanto que é A vezes 0? Isso é besta, mas é a base que a gente precisa para a recursão. A gente tem que pensar qual que é a base para depois pensar qual que é o caso geral. Bom, isso eu tenho um monte. Sugestões? Não? Eu uso a mágica da recursão para mover pego todos os discos, exceto o grande, movo para auxiliar. Okay? Aí eu movo o grande para o destino. E aí eu movo, por mágica da recursão, todos os outros menores para o destino. Resolve. É a mesma coisa que para resolver para 2. Certo? Eu movo todos eles para auxiliar, movo o grande para o destino, movo todos eles para o destino. Okay? Então parece que é mágico. Como é que o computador consegue fazer isso? Certo? Só que você tem que pensar o que ele está fazendo. Então deixa eu fazer com um caso pequeno, talvez. Ok? Então eu falo o seguinte, eu quero mover o branco para cá. Tá? Ok. Então eu quero mover todo mundo aqui, do preto para frente, para cá. Não posso fazer esse movimento no Hanoi. Ok? Só que eu posso falar assim, não. Então, se esses 2 estivessem aqui,
eu poderia mover o preto para cá e mover esses dois para cá. Concorda? Se eu pudesse mover 2 discos por vez. Vou voltar lá. Então, agora eu gostaria de mover esses 2 caras para cá. Só que eu não posso fazer isso. Mas se eu mover esse disco para cá, aí eu posso mover esse disco para cá e mover esse disco para cá. Então, o caso pequeno é sem resolver. Como os discos grandes estão parados aqui, eles não me atrapalham de nenhuma forma. Sempre posso pôr discos menores aqui em cima. Tá? Ok, então esses caras estão aqui. Então agora eu posso mover o preto lá para onde eu queria. Tá? Então agora eu quero mover esses 2 caras para cá. Eu não posso mover 2 peças ao mesmo tempo. Mas se eu mover o verde para cá, eu posso, porque aqui é só um disco grande. Então eu movo o verde para cá, o roxo para cá, o verde de volta. Agora sim eu posso fazer aquele passo que eu queria, que era mover o branco para cá. E agora eu tenho que mover esses 3 caras para cá. Okay? Não posso mover 3. Então deixa eu mover esses 2 para cá. Não posso mover 2 para cá direto. Então deixa eu mover esse cara para cá, esse cara para cá e volta. Agora eu posso mover esse cara para cá. Eu quero mover esses 2 para cá. Não posso. Movo para cá e para cá. Então parece que eu fiz por mágica, certo? Parece que eu fiz por mágica, mas na verdade é esse processo todo que o computador está fazendo. Tá? Porque ele está falando, eu não posso resolver esse caso, porque esse caso é muito grande, então vai para o menor. Não posso resolver esse caso, é muito grande, vai para o menor, e assim por diante. Tá? Então o código é muito simples. Esse é um código que mostra quais movimentos você deve fazer. Tá? Então, caso base n igual a 0. Não tem disco para mover. Não move disco. Ok? Não tem nada para fazer no caso base. Tá? Se tem pelo menos um disco para mover, o que eu faço? Eu resolvo para n-1 discos. Ok? Eu preciso mandar esses n-1 discos. Então eu preciso pegar meus n-1 discos, mandar para a pilha auxiliar. Tá? Então eles estão na origem. Eu quero mandar eles para auxiliar, usando a pilha de destino como auxiliar. Okay? Então eu vou mover daqui para cá, potencialmente usando essa daqui como a minha auxiliar. Tá? Então eu movi esses n-1 para cá. Bom, agora esse cara está livre para mover da origem para o destino. Então ele move para cá. E agora, recursivamente, eu preciso mover esses n-1 discos do auxiliar para o destino, que eu quero vir daqui para cá, tá? Passando pela origem. E aí simplesmente funciona. E aí eu chamo, por exemplo, Hanoi, falando eu quero resolver N discos, e tem a minha estaca A, B e C. Tá? São esses chars que estão aqui. Ok? Dúvidas? Complexo? Eu entendi como que ele segue a regra de não deixar o menor ficar embaixo do maior. A ideia é a seguinte. Então, também tem que pensar isso recursivamente, mas a ideia é a seguinte. O grande vai ficar aqui embaixo. Eu não vou mover ele até a hora que seja seguro mover. Então, na hora que eu terminar de mover todo mundo para auxiliar, ele está livre para mover para cá. Não tem nenhuma peça aqui para ele ficar em cima. Então, ele não tem ninguém em cima dele, então eu vou mover uma única peça na hora que eu fizer esse movimento. E eu sei que essa pilha de destino está vazia, porque eu movi todo mundo para a pilha auxiliar. Então eu nunca vou pôr uma peça maior em cima de uma peça menor. Sim, mas eu não entendi como que o programa obedece isso. Não, então,
isso é o que eu descrevi agora, é o que o programa está fazendo. Ele só move, no começo, essas duas pilhas estão vazias. Depois que eu executo a linha 4, recursivamente, tá? Estou dando prova por indução, para quem já viu indução. Tá? Então tem que provar o caso base. O caso base é quando não tem esses caras. Tá? E, então agora, por indução, esse cara aqui está vazio. Então eu posso mover para cá sem problema. Tá? E aí agora eu posso mover para cá. Okay? Eventualmente acontecem umas coisas assim. Deixa eu... Só um segundo, deixa eu deixar um caso que faça... Quer dizer, eu posso ter casos... eu até posso ter casos... Como se fossem casos assim. Não precisa estar na sequência tudo certinho, mas eu sei que ele vai estar... não vou ter menor por cima do maior. Quem perguntou? Sim. Mas complementando o que ele falou aí, eu acho que eu entendi dizer, só que ele não checa em nenhum momento. Ele não checa, ele garante. Mas eu acho que a própria... Se você pegar a célula mínima de operação, que é quando os dois de cima, ele já garante que o menor não vai ficar em cima do maior. Aí você joga isso na recursão, em cada etapa isso vai ser mantido, entendeu? Você não vai checar. É exatamente isso. Eu não checo. Eu simplesmente faço porque eu sei que se eu fizer, eu nunca estou pondo um maior em cima do menor. Mais comentário? Tá. Bom, então isso termina o conteúdo.